Comigo. 1 Coríntios 13, somente o versículo 5. Amém? Diz assim a palavra de Deus: não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses. Cadê o povo lendo comigo? Lê comigo só essa parte que é o objeto do estudo da gente agora. Não convenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se exaspera. O amor não se exaspera. Vamos conversar sobre isso agora? Deixa eu te convidar a um tempo de oração. Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua muita misericórdia, Pai. Comigo, Pai, nessa semana particularmente, porque o Senhor me confrontou tanto com essa palavra, Pai. O que eu te peço, Deus, é que no nome de Jesus o Senhor fale como o Senhor falou, Pai, o meu coração a cada um aqui, Pai, nessa manhã, Deus. Vem, Pai, com todo o teu poder, Senhor. Vem, Deus, com toda a tua graça, Pai, mudar, transformar, colocar verdades eternas no coração de cada um de nós, Deus. Vem, Pai, falar da tua verdade que liberta, Senhor, que nos mostra quem nós somos, Pai, que apresenta um Salvador, que és tu, Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, bendizemos o teu nome, Senhor, por um Deus maravilhoso, que apesar de toda a grandeza, de todo o poder, de toda a majestade, de toda a glória, ainda assim, vem aqui e fala conosco. Muito obrigado, Pai. A gente está com o coração muito grato, Pai. A gente te pede a tua bênção, Deus. A gente te pede a tua graça, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. O amor não se exaspera. A gente precisa compreender um pouquinho melhor o que é se exasperar, para a gente poder prosseguir nessa conversa da gente, nesse bate-papo, que é inicial sobre esse tema, que é muito vasto, de muitas aplicações. Se exasperar, basicamente, aqui no original, condiz com a realidade daqueles que são provocados à ira. Em outras palavras, o amor não provoca a ira. A palavra original é não se aguça, não se afia, sabe? Ele não se prepara para ferir o outro. Ele não se prepara para pagar na mesma moeda. O amor não se permitirá. E o amor não ira o outro. Isso tem tudo a ver com a realidade de Coríntios. Tem tudo a ver com essa igreja. Paulo, quando ele escreve para essa igreja, ele está diante de uma realidade muito complicada. Era uma igreja que tinha, assim, partidos. As pessoas não conseguiam conviver em paz. Elas viviam iradas umas com as outras. Era uma igreja que um dizia, eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo, outro dizia, eu sou de Jesus. Uma igreja em que causava ira nas outras pessoas o fato de que aqueles que são mais favorecidos economicamente, eles simplesmente tratavam com indiferença os que eram menos favorecidos economicamente. Uma igreja que vivia irada uns com os outros, porque no seio da igreja tinha gente que tinha caso com a própria madrasta, dormia com a própria madrasta, com a mulher do pai. Isso causava ira na igreja. As pessoas, elas não conseguiam conviver em paz. Igrejazinha complicada, não é? Vê que tanto de problema tem na igreja. Agora sim, falar da igreja de Coríntios é até fácil. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, meu irmão. Que foi isso que começou a me bater no coração e eu fui vendo que quanto mais essa pergunta vinha, mais eu via que eu tenho culpa no cartório. Quem nunca se irou? Quem nunca se irritou? Quem nunca provocou a ira do outro? Se permitiu aguçar a ponto de pagar na mesma moeda? Vocês já notaram que duas pessoas, quando elas convivem durante um bom tempo, uma conhece o que deixa o outro irritado? Marido e mulher, isso é típico, não é? Um apelido, uma afeição, um trejeito, uma acusação, não é?
pai, filho, marido, mulher, às vezes irmão de igreja, basta um tempinho de convivência, você sabe o que o outro, pelo que o outro fica irritado, fica irado. Não é? Só que o livro de Provérbios, ele diz assim, toda a sabedoria desses patriarcas, dessas pessoas que viveram antes de nós e que deixaram um legado de conselhos. Capítulo 30, versículo 33, diz assim que, olha, o bater do leite produz manteiga, o espremer do nariz produz sangue, e o assolar da ira produz contendas. A gente vai deixando, né? Acontece uma vez, a gente deixa. Acontece duas, a gente permite. Três, a gente tolera. Mas a coisa vai se acumulando, até que a ira, ela se torna tão aguçada que ela vira briga. É disso que Paulo está falando aqui. É quando essa ira, ela toma conta da gente e a gente começa a mudar de postura. A gente faz assim. A gente bota o queixo para frente. A gente faz jorrar toda a ira da gente contra o outro. Isso acontece em qualquer lugar. Levei uma fechada no trânsito. Pago na mesma moeda. A ira vem rápido. Alguém disse alguma coisa no ambiente de trabalho que aí você guarda aquele negócio para jorrar sua ira em algum momento. De modo que o convívio humano vai se tornando impraticável. Os relacionamentos, eles vão ficando fragilizados. A gente está junto, é pé de guerra. Quando você junta isso com um dia a dia estressante, você tem todos os ingredientes para ter um lar caótico, meu irmão. Para lidar com pessoas iradas o tempo todo. E o produto disso é a ruptura dos relacionamentos. O produto disso é que cada um vai procurar fazer aquilo que lhe dá na telha. E quem é que liga se o outro se irritar? Eu falo o que eu quiser, eu sou desse jeito. E às vezes a gente coloca a culpa no nosso temperamento, às vezes a gente coloca a culpa no nosso dia a dia. Aí assim como Deus perguntou para Jonas, eu gostaria de tornar essa pergunta para cada um de nós. Deus pergunta a Jonas no capítulo 4 assim, ô Jonas, é razoável a tua ira? Aí Jonas diz, é razoável, eu estou brabo, eu estou irado, eu quero morrer. Tem gente que fica tão irritado que desespera da própria vida. Ô meu irmão, é razoável a tua ira? Porque, por outro lado, a gente vê que Jesus mesmo ficou irado em dado momento, expulsou todo mundo do templo na base do chicote. No entanto, essa ira especificamente que a gente está delineando aqui, é aquela ira que é produto de um ego ferido. É aquela ira que é produto de uma vontade não realizada. É aquela ira que é produto do meu ego, do meu ser mais profundo que foi assim aviltado. Ela é produto da vaidade. Ela não é razoável, ela não é pertinente, ela não vem ao caso quando ela é produto da vaidade. Existe um exemplo disso na Bíblia, que aconteceu entre os discípulos de Jesus. E para a gente poder esmiuçar melhor esse tema, para a gente poder conversar melhor sobre esse tema, eu gostaria de conversar sobre essa ocasião que aconteceu lá em Lucas, no capítulo 22. Você abre comigo, por favor? De gente que ficou irada. Lucas capítulo 22, a partir do versículo 24 até o versículo 30. A gente vai ver de pessoas que ficaram iradas pela sua vaidade. E de como é que esse Jesus Cristo ele se manifesta, como ele se apresenta e como ele nos lembra quem nós somos, para a gente sarar o coração da gente dessa ira. Lucas capítulo 22, verso 24 a 30, diz assim a palavra, presta muita atenção nessa leitura, meu querido. Suscitaram também entre si uma discussão, guarda essa palavra, sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse, os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores, mas vós não sois assim.
Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Vós sois os que tendes permanecidos comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vos confio, para que comais e bebais à minha mesa, no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Leitura dessa palavra simplesmente já dá para a gente uma série de pistas de como é que se faz para vencer essa ira dentro do coração. Qual é o caminho de Deus para a gente? Como é que se dá esse trabalhar de Deus para a ira da gente? Mas a gente precisa conversar para a gente descobrir alguns detalhes que são muito importantes. Jesus Cristo, ele explicando muito rapidamente, ele estava servindo a ceia. A ceia. Ele tinha acabado de falar de alguém que o havia de trair. Ele tinha conversado com os discípulos sobre a morte dele, que estava muito próxima. Ainda assim, esses discípulos, eles literalmente entraram numa contenda. Palavra discussão aí que aparece no versículo 24, no original, quer dizer briga acalorada. Eles começaram a discutir entre si de forma enérgica, descompensada, sobre quem deles parecia ser o maior. Isso tem tudo a ver com o contexto onde eles estavam, porque a ceia naquela época, os costumes, a cultura da época, dizia basicamente o seguinte, que haviam 3 mesas, né? A terceira mesa ficava reservada às pessoas de menos importância, a mesa do meio de relativa importância, a mesa de cá, onde o mestre, o anfitrião se sentava, era a mesa de pessoas de mais prestígio, né? As mesas que ele tinha mais proximidade. E aí eles começaram, dizem os comentaristas, que eles começaram a discutir, nesse contexto aí, quem é o maior, quem tem mais proximidade, quem é mais amado, quem tem mais respeito aqui, quem é o melhor entre nós? E começaram a discutir ali de forma louca e desenfreada. Nossa ira, às vezes, nos faz exatamente isso, mostrar que nós somos aqueles que temos a razão. Nós somos a voz da razão dentro da casa. Nós somos aqueles que somos tão importantes que nós não podemos ser afrontados nem confrontados em tempo nenhum. A gente bate na mesa e diz aqui é do meu jeito. A gente não permite que entre no nosso território, que fale aquilo que a gente não goste. Um apelido, uma afeição, um jeitinho produz a ira e a gente não gosta, a gente não quer. A gente repele essa história daí. Os discípulos, eles estavam se sentindo assim, afetados no seu ser mais profundo, porque eles queriam isso. A ira deles era produto desse ego ferido. A ira deles era esse produto da vaidade ferida. Porque a vontade deles não foi feita. De cada um deles. E no momento da ira, a gente busca que a nossa vontade seja feita. A gente tenta se impor de alguma maneira. A gente tenta ir para uma confrontação com a faca entre os dentes e dizer assim, é do meu jeito. E a gente se comporta muitas vezes como rei. A sabedoria de Jesus, ela produz esses detalhes que são importantes e que é interessante a gente ressaltar. Porque logo depois que os discípulos eles entram nessa briga toda, Jesus ele se faz ouvir. E ele, como mestre, como sábio, como Senhor, ele chama a razão àqueles discípulos. Para esse primeiro aspecto, os reis exercem domínio sobre os povos. E às vezes a gente quer ser exatamente essa figura de um rei que exerce domínio. A gente quer bater na mesa e dizer assim, é do jeito que eu quero. É da maneira que eu digo que tem que ser. A gente quer ser essa pessoa. E a gente jura no coração da gente que se a gente suplantar a vontade do outro,
a gente vai se acalmar. Se a gente esmagar o outro, a gente vai encontrar paz. Se a gente der cabo à vingança, se a gente esgotar a ira, se a gente colocar para fora, às vezes com desculpa até da própria saúde, né? Eu já vi gente dizer assim, é melhor botar essa raiva para fora, porque senão eu vou ter câncer. Já viu isso? E a gente jura que se a gente, assim, tomar para si a função de rei, esmagar a vontade do outro, gritar, falar alto, bater na mesa, a gente vai esgotar isso e isso vai passar. Lê de engano. Mas existe uma outra questão aí. Jesus Cristo fala de uma outra figura que exerce autoridade. Ele fala de benfeitores. Benfeitor era uma figura política que existia na época, que se ele fosse assim um excelente benfeitor, ele podia ascender à posição de cônsul. Mas às vezes um benfeitor também era um senhor de escravo que fazia um favor para o seu servo e a partir disso ele se chamava de cliente. E uma vez que ele fazia a vontade do servo, uma vez que ele pagava ao servo, uma vez que ele assim bancava alguma coisa que alguém mais humilde precisava, uma vez que ele dava um conselho até, ele exercia autoridade sobre essa pessoa ficava devendo a ele. Vocês já notaram que muitas vezes quando a gente está irado, a gente faz o outro lembrar tudo que a gente já fez por ele? Eu me desdobro nessa casa, eu faço isso, isso e isso, e você me paga desse jeito. E faz lembrar aqueles ditados, uma mãe é para 100 filhos, né? Um filho não é para 100 mães. E tal, e a gente faz e joga na cara, e se ressente desse negócio aí, e diz que se desdobrou e que fez tudo, e que esperava que houvesse no mínimo gratidão por tudo que a gente faz. É uma tentativa da gente dar cabo da nossa ira, justificando a nossa própria justiça, dando atestado do nosso bom mocismo e dizendo assim, olha só como eu sou bom, e agora é desse jeito que me pagam. E a gente a gente jura que se a gente esgotar o que está no nosso coração da gente, de mágoa, de ressentimento, assim, dessas coisas todas que estão lá dentro, a coisa toda vai passar. E diz assim, eu precisava desabafar, isso está dentro de mim há muito tempo. Eu não aguentava mais. E tem gente que assim, não guarda nada, né? Não tolera nada, né? E não tem, o pessoal diz assim, ele é que é pavio curto. Não, ele é direto na pólvora mesmo, é da espoleta. Bateu, ele estoura. Isso foi uma piada, se vocês não notaram. Brincadeira. Foi horrível. Pastor só conta piada ruim, principalmente quando ele está no púlpito. Esse púlpito tem um efeito sobre a piada da gente. Ela torna tudo que a gente fala ruim de se ouvir. Assim, em termos de comédia, né? Mas, meus irmãos, será que então os problemas não vão ser tratados? Será então que a gente não vai poder dizer nada? Será então que, por outro lado, a gente não tem que colocar as cartas na mesa e tratar a situação? Será então que a gente não pode também dizer de um gosto da gente, de uma vontade da gente, de um sonho, de uma aspiração da gente? Será que a gente, assim, vai viver nesse mundo de qualquer jeito também, tanto faz como tanto fez, a vida insossa e sem gosto? Claro que não. Só que Jesus, depois que ele fala isso, ele começa a fazer alguns apontamentos sobre aquilo que nós somos. Ele lembra aquilo que aquele que se chama discípulo dele é. E esse é o caminho que faz a gente não se irar. Porque esse é o caminho onde a gente descobre aquilo que vence a ira. E no final, você vai concordar comigo que é o amor de Deus. Vamos lá. Jesus Cristo, ele fala assim para os discípulos dele. Olha,
Vocês não são assim, versículo 26. Pelo contrário, é o avesso disso. O maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. E depois disso ele vai apontar para ele mesmo. Ele vai dizer: olha, eu sou aquele que serve. Vocês não são assim. Vocês são servos. Nós somos servos. E servo não disputa poder. A ira do servo não se manifesta nessa disputa do poder. Na disputa pela vontade. Na ira porque a sua vontade não foi feita. Na ira porque o seu desejo não foi realizado. Na ira porque escutou aquilo que não queria escutar. Não é isso. Vocês não são assim, vocês são os servos. E a vontade do servo é para o Senhor. Vocês não se pertencem mais. Vocês pertencem a um outro Senhor. Logo, isso significa que tem que haver um reaprendizado de tudo. Das coisas que nos ofendem, das coisas que nos fazem mal, daquelas coisas que a gente não gosta. Significa que antes da gente levar a ofensa ao coração, antes da gente se permitir aguçar, antes da gente levar a ira ao coração, a gente levar o nosso Senhor. E dizer assim: Senhor, isso aqui me machucou. O que é que o Senhor diz disso? Meu Senhor, isso aqui doeu no meu coração. Isso aqui me fez mal. O que é que o Senhor diz disso daqui? Como é que eu devo abordar essa situação? Como é que eu devo proceder a partir daqui? Me diz se isso é fácil. Por isso que Deus me confrontou tanto durante a semana. É fácil, meus irmãos, fazer isso? Complicado demais. É difícil demais. Porque ao mesmo tempo, Jesus ele coloca que a manifestação desse servir, muitas vezes vai ser com relação às pessoas que nos afrontam. Como é difícil, meu irmão, minha irmã, você servir a uma pessoa que afronta você. Como é difícil o exercício de servir, às vezes, a uma pessoa que provoca você. Como é difícil o exercício de servir a uma pessoa que muitas vezes quer o seu mal, sem nem saber que às vezes ela quer o seu mal. Só que vamos compreender uma coisa aqui que é muito importante a gente compreender. Esse servir na sua minúcia, esse servir no seu cotidiano, no seu dia a dia, ele não se dá assim no fato de simplesmente você oferecer alguma coisa, ou de você dispor alguma coisa a essa pessoa, ou não é simplesmente no exercício do perdão, mas é prioritariamente, preste atenção nisso, meu querido, por favor. Servir essa pessoa significa apresentar Jesus Cristo a ela. Você está servindo, sobretudo a Deus, porque essa é a nossa missão, apresentar Jesus Cristo. E quando você apresenta Jesus Cristo a essa pessoa, você está servindo. Você apresenta a Deus a essa pessoa, você está servindo. É assim. E aí você vai apresentar Jesus Cristo de diversas formas, meu querido. Aí você vai apresentar Jesus Cristo no exercício do perdão, no exercício da confrontação, mas a confrontação em amor, como Jesus Cristo estava fazendo aqui e agora. Jesus Cristo estava servindo, ele estava apresentando a ele mesmo as pessoas. Ele estava dizendo assim: olha para mim. Eu estou aqui entre vocês como quem serve. Jesus Cristo estava confrontando os discípulos.
Ele estava mostrando para os discípulos o pecado deles, o erro deles. Mas em todo amor, em toda graça, em toda misericórdia. Dizendo assim, eu estou aqui para servir, vocês deveriam fazer o mesmo. Foi uma confrontação ou não foi? Foi exortação ou não foi? Palavra de ânimo para os discípulos ou não foi? Ao mesmo tempo, foi uma dura para os discípulos. Para eles se tocarem. Para eles perceberem que aquilo que eles estavam fazendo não tinha sentido absolutamente nenhum. Nenhum sentido. Então esse processo de servir, meu irmão, significa que Jesus Cristo vai à minha frente na hora das confrontações. Jesus Cristo vai na minha frente no momento do perdão. Jesus Cristo vai na minha frente no momento de exercer misericórdia. Jesus Cristo vai na minha frente no momento de aplacar a ira no meu coração. Jesus Cristo é que vai à frente. Porque Ele é que é o Senhor. Só que Ele não é qualquer Senhor. Ele não é Senhor simplesmente desse mundo. Ele é o Senhor que nos mostra uma realidade muito maior. E é disso que ele está falando aqui para os discípulos. Porque essa discussão não tem sentido nenhum. Porque não importa quem é o maior e quem não é o menor. Porque ele aponta para a precariedade humana, para a efemeridade da vida. Ele diz para os discípulos, olha, isso aqui vai passar. Eu estou chamando vocês para uma coisa muito maior do que esse momento. Eu estou chamando vocês para uma coisa muito maior do que a própria vida de vocês. Eu estou chamando vocês para comprar o reino de Deus, a realidade divina, no mundo remido. Eu estou chamando vocês para uma responsabilidade muito maior. Ele fala a palavra, eu confio a vocês aquilo que o Pai me confiou. Isso tira da gente qualquer desculpa para a ira. Porque tudo já nos foi dado. A condição para vencer a ira já nos foi dada. Já está aqui. E Jesus Cristo ele está dizendo assim para os discípulos, não tem sentido e não tem desculpa. Ao mesmo tempo, eu estou chamando vocês para uma coisa muito maior do que isso que vocês estão vivendo. Porque a gente alimenta a ilusão também de que se a gente tiver todas as nossas vontades feitas, se a gente tiver todos os nossos desejos cumpridos, a gente não vai se irritar com mais nada. E a gente vai se sentir pleno. Isso é uma grande mentira. Isso é uma grande mentira. Deixa eu exemplificar isso com uma realidade histórica. Durante os grandes sultanatos, aí, pelo próprio Oriente Médio, indo ali para o Oriente mais perto da Índia, esses grandes sultanatos, os sultãos, eles pegavam os seus irmãos mais novos para não perderem o trono, para que não houvesse nenhum tipo de revolução ou de complô contra eles. Eles pegavam os irmãos mais novos e colocavam esses irmãos para morar num palácio, onde ele iria ser servido durante a vida inteira de absolutamente tudo, não iria faltar nada. Né? Só que muitos desses irmãos mais novos, eles se suicidavam, enlouqueciam ou de qualquer forma se revoltavam. Não faltava nada para eles. Se eles queriam todo tipo de comida, todo tipo de lazer, todo tipo de prazer, todo tipo, eles teriam. Mesmo assim, eles se revoltavam, se matavam e se iravam. Às vezes a gente cria filho assim. Ai, não faz isso não, que ele vai se irritar, ele vai se frustrar, ele vai achar ruim, ele vai isso, ele vai aquilo. A gente às vezes alimenta essa ilusão no nosso próprio coração, que se eu me divorciar, eu vou fazer todas as minhas vontades e eu vou ser feliz. A gente olha assim para o mundo, feito cavalo de carroça. E Jesus Cristo está dizendo para todos nós, olha só,
está no servir, e esse servir a Deus é uma coisa muito maior do que qualquer pessoa pensa. É uma responsabilidade, mas ao mesmo tempo um privilégio e um prazer muito maior, porque na mesa do Senhor nós encontramos tudo aquilo que nós buscamos a vida inteira, que é a expressão do amor de Deus. Porque Jesus Cristo fala, e como a gente tem pouquinho tempo, a gente já está caminhando para o final. Jesus Cristo fala assim: assim como meu Pai me confiou um reino, eu vos confio, para que comais e bebais a minha mesa, no meu reino, e vos assentareis em tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Jesus Cristo está dizendo assim: olha, isso tudo é muito maior do que qualquer um de nós, do que qualquer um dos discípulos dele. Jesus Cristo diz para você e para mim, nessa manhã: o meu reino é muito grande, mas ao mesmo tempo é um reino de amor. Paulo, quando fala aos Coríntios, aquele que personifica o amor é a pessoa de Cristo. E Jesus está dizendo assim: eu estou confiando em vocês, estou chamando vocês para participar de um reino, onde você vai se sentar num trono, você vai comer e beber. Jesus Cristo está falando daquilo que o ser humano busca a vida inteira por plenitude. Jesus Cristo está falando assim: aqui você vai ser aceito, aqui você vai ter comunhão, aqui você vai ter fartura, provisão. Aqui você vai encontrar tudo aquilo que é ciência e conhecimento. É no meu reino. Aqui você vai encontrar responsabilidade, trabalho, nunca desocupação. Você vai estar aqui para julgar as 12 tribos de Israel. Ele não fala como é que serão os detalhes desse julgamento, como é que tudo vai acontecer. Mas para a hora, para o momento, basta você saber que o amor de Deus, Ele te aceita, Ele te justifica, te redime, Ele te faz uma pessoa nova, Ele te provê aquilo que você precisa para a vida, Ele te dá ocupação naquilo que realmente importa. Isso no nosso dia, no nosso cotidiano, significa basicamente o desdobramento de um pensamento que diz assim: oi, se Deus já me fez pleno, se esse convite a participar da mesa do Senhor já me tornou pleno, para que eu vou ficar me ressentindo? Para que eu vou sentir que o meu espaço está sendo envolvido? Se eu estou fazendo parte de uma coisa muito maior, para que eu vou ficar tão irado? Porque eu vou julgar minha vontade mais importante do que a vontade de quem quer que seja. Ao mesmo tempo, eu vou entender que eu tenho uma função nesse mundo. Que Deus ele me dá funções nesse mundo. E que eu tenho que arcar com as minhas responsabilidades. Mas eu posso fazer isso de coração leve. Oh, que coisa boa! Eu posso fazer isso sem as inquietações. Eu posso fazer isso sem as irritações. Eu posso fazer isso sem resmungar. Eu posso acordar na segunda-feira de coração leve. E eu posso levar toda essa leveza para minha casa. Sem ira, sem raiva, sem contenda. Calma, paz do Espírito Santo, que excede todo entendimento, está habitando o seu e o meu coração. É bênção ou não é? É bênção ou não é? Só que Jesus Cristo já confiou isso a cada um dos discípulos dele. Deixa eu fazer uma pergunta para você, meu querido, nessa manhã, com todo carinho. Você é discípulo de Jesus? Talvez seja a primeira vez que você vem aqui, ou você tenha vindo aqui poucas vezes. Mas deixa eu te convidar a ser discípulo de Jesus. Meu irmão, talvez você seja um cristão muito maduro, mas você esqueceu de quem você é. Deixa eu te convidar e te lembrar dessa realidade de quem você é. Vocês não são assim. Nós não somos assim. Eu me incluo nisso. Nós não somos assim. Calma, pera lá. A gente não é assim. A gente é de Deus.
As pessoas de Deus não são assim. Só que isso é tão difícil porque o pecado ainda opera na gente. E o que a gente tem que fazer é se entregar, é se submeter. Submissão ao Senhor não é uma coisa fácil para a gente. Pode ser para muita gente, mas pelo menos para mim não é, viu? E aí eu descobri nessa semana que eu preciso orar muito a Deus por quebrantamento. Eu preciso orar muito a Deus por submissão. Eu precisei orar muito essa semana, dizendo assim: Deus, por favor, me torna irrelevante. Me torna um ninguém. Mas me ajuda a me submeter ao Senhor sobre tudo. Me ajuda a me submeter à Tua vontade. Para meu coração respirar mais leve, descobrir mais do Teu amor e mergulhar mais nesse amor. E não me justificar na minha própria ira, nas minhas ilusões, nessa efemeridade, nessa precariedade do ser humano, mas olhar para esse reino maravilhoso que nos é dado, que nos é convocado a cada um de nós, a gente assumir a nossa responsabilidade nesse reino e ao mesmo tempo descobrir esse deleite maravilhoso desse amor que não se exaspera, que não se ira, que não se enraivece. Vamos pedir isso a Deus agora. Vamos orar. Tio, talvez esse seja um grande clamor, viu? Para cada um de nós. Pai, esse é o pedido do nosso coração, Senhor. Que o Senhor nos torne submissos à Tua vontade, Deus. Porque o Senhor fala de todo o coração ao nosso coração, dizendo que essa ira, ela não é razoável. Que essa ira, ela não deve ter lugar no coração da gente. Ela não deve crescer no coração da gente. Ela não deve ser afiada, aguçada. A gente não pode explodir de ira, Deus. Tem misericórdia, Pai, da gente. Tem misericórdia, Pai, das vezes, Deus, que a gente se permite irar, Deus. Que a gente paga na mesma moeda, Pai. Abençoa, Deus, os nossos lares, Pai. E faz isso, Deus, a partir de um coração quebrantado, Deus. Coração de cada um de nós que ouve essa palavra, Pai, nessa manhã. Coração de cada um de nós, Pai, que nos chamamos Teus discípulos, Teus filhos. Tem misericórdia, Pai, da gente, Deus. Nos faz pequenos, Deus. Nos faz insignificantes, Pai. Nos faz gratos a Ti, Senhor, por essa palavra, Deus. Tão rápida, Pai. Mas que Teu filho Paulo resume tão fortemente, Deus, e de forma tão contundente para cada um de nós. Esse amor não se exaspera. Não permite, Pai, que a gente se exaspere. Mas que a gente dê vazão, Pai, ao amor cada vez maior, Deus. Abençoa-nos, Pai, com essa sabedoria do Teu reino, Deus, no nome de Jesus. Amém e amém, meus irmãos. Deus nos